Nos últimos anos, serviços online como o Netflix para filmes e o Spotify para a música substituíram meios tradicionais de entretenimento. Acabaram com as locadoras e agora ameaçam inclusive serviços de TV por assinatura. Mas um projeto do governo prevê o pagamento de novos impostos. E para falar mais sobre o assunto, nós recebemos o advogado Robson Amador, que é especializado em direito tributário. Robson, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Caderno Regional. Boa noite, Helena. Só para a gente situar o telespectador, esses serviços não pagam impostos ou tem uma taxação diferenciada, Robson? Não, são serviços que pagam impostos. Sim. Não pagavam impostos, não estavam pagando o ISS, que é o imposto municipal. Sim. Outros tributos, federal, estadual, eles já já pagavam como qualquer outra empresa. Tá. A novidade foi a inclusão desses serviços nessa nova lei complementar, que é a número 157 de 2016, que foi promulgada pelo nosso presidente agora no último dia 30 de dezembro. Né? No final, nos últimos atos da sua atividade como presidente no ano passado, ele publicou essa lei, trazendo uma nova modalidade de tributação sobre esses serviços. Esse é o imposto municipal, você falou? Esse é o imposto municipal, imposto sobre serviços. E como é recolhido, então, no caso? Cada cidade vai fazer essa cobrança? Sim, cada município tem a sua competência para legislar sobre este assunto. Tá. De modo que a lei complementar, ela estabeleceu regras gerais para todos os municípios do Brasil. Entretanto, cada município tem a sua autonomia para legislar algo a respeito. Por exemplo, a lei complementar trouxe que a alíquota será de 2%, a alíquota mínima. Ou seja, cada município poderá estabelecer uma alíquota que pense ser a mais justa para o seu município. Então, a partir de 2%, poderá ser 2,5%, 3%, enfim. Né? Então, terá essa autonomia para legislar acerca desse assunto. Mas aí, nesse caso, Rob, só para tentar entender melhor, independe do número de assinantes, por exemplo? Sim, na verdade, é a disponibilidade do acesso. O que é importante... Se existir na cidade essa disponibilidade... Sim. Veja, se a empresa estiver sediada, por exemplo, aqui no município de Santos, ela vai estar recolhendo para o município aqui de Santos. Né? De modo que, o que é importante que o nosso telespectador que está nos assistindo entenda a ideia dessa lei e o que está se discutindo, pode ter certeza que haverá muitas discussões judiciais acerca desse assunto. E uma maneira, só para que vocês possam entender, discute-se muito se é constitucional ou não a cobrança. Por quê? Você dar a autorização, conceder a autorização para que o telespectador, a pessoa que esteja lá assinante de um desses canais, possa ter acesso ao conteúdo, isso não é um serviço. Né? Trazendo um pouco a nossa memória, por exemplo, as locadoras de VHS, por exemplo, elas não pagavam, porque elas cediam, né, um produto. É diferente de prestar serviço. Como se fosse um aluguel, no caso. Exatamente. E o Supremo Tribunal Federal já ditou uma súmula vinculante já há muitos anos, a número 31, que diz que não cabe ISS sobre locação. Né? Na verdade, o que houve foi uma evolução tecnológica. Que é uma locação online, no caso. Locação online, porque você não fica com aquele conteúdo em definitivo. Sim. Né? Você tem ali um uma período, permissão de uso por um determinado período. Exatamente. Então, por esse motivo, pode ter certeza que haverá muitas discussões, inclusive as empresas, já tomei conhecimento, as empresas, né, que estão aí explorando esse mercado já estão movimentando o seu departamento jurídico para discutir isso. E também uma outra colocação, Robson, que nem, por exemplo, essas empresas normalmente não são sediadas nem aqui no país. Justamente. Não, tem sede fora do país. E mesmo assim serão tributadas, você pode ter certeza. Então, mas aí é um complicador a mais também, eles podem alegar isso também, não pode, no caso? Esse é um dos motivos, né? Porque se não, por exemplo, vamos pegar o caso da Netflix, por exemplo, que aí é a mais conhecida. Se ela tivesse uma sede aqui em Santos, uma em São Vicente, uma em São Paulo, uma em Brasília, uma... Mas como que o governo vai resolver essa situação? Onde está sediado a residência do assinante? Do consumidor, no caso. Do consumidor, né? Então, ou seja, todos os municípios acabam ganhando a arrecadação tributária por conta disso, porque basicamente esse serviço já está explorando praticamente todos os nossos municípios. Isso é lei já? É medida provisória? Não, lei complementar. Lei complementar. Lei complementar, quer dizer o seguinte... Já está aprovado, então. Sim, houve uma propositura do Executivo, pelo nosso Presidente da República, Congresso Nacional, Senado Federal e a Câmara dos Deputados aprovaram. Isso foi publicado no dia 30 de dezembro. Isso, consequentemente, significa um reajuste no valor das assinaturas. Sim, porque
todos eles vão repassar. Vão repassar esse custo, né, para para os consumidores. Né? Bom, mas deve gerar discussão, né? Como você já mesmo está, colocou, né? com certeza, já tomei conhecimento que muitas dessas instituições já estão movimentando seu departamento jurídico. Até porque é uma situação irreversível, né? Esses sistemas que oferecem online estão surgindo novos, né? Que nem o Brasil agora está recebendo a Amazon.com também, que é uma concorrente da Netflix. Os provedores de acesso à música, né? Por exemplo, como Spotify e outros tantos que já estão surgindo. E as próprias emissoras, por exemplo, hoje estão criando sistemas próprios de streaming também de vídeo, né? Exatamente. Mesmo as TVs abertas, por exemplo, estão criando aí sistemas para oferecer o conteúdo que eles veiculam de forma de aluguel, né? Exatamente. De alguma maneira. Por um período. Via internet, via streaming também. Né? A grande discussão, Irineu, que nós não estamos aqui diante de um serviço. A Constituição Federal já estabeleceu o que é serviço. O serviço é algo que traduz uma obrigação de fazer, ou seja, se caracteriza como serviço. Deverá haver um esforço humano. Aqui não há esforço humano algum para ser tributado. Né? O que está sendo tributado aqui é a cessão de uso por meio de uma senha, né, por um conteúdo disponibilizado pela empresa. Robson, aproveitando a sua presença aqui, já que você é especialista, né, em tributos, falar um pouquinho a respeito do Simples Nacional. Eu queria que você explicasse, né, para as pessoas, para entenderem, para quem não está habituado com isso, o que é o Simples Nacional e quais são as novas regras e se ela traz alguma vantagem para os microempreendedores. Veja, o Simples Nacional é um programa de unificação de cumprimento de obrigações tributárias. É uma forma de tentar facilitar, né, desburocratizar, né, para os empreendedores. O cumprimento das obrigações tributárias para um microempreendedor ou empresa de pequeno porte. Né? Essas empresas, elas, até o final do ano, elas poderiam aderir a esse programa, aquelas que oferecem R$360 mil por ano, né, para as empresas chamadas microempresas, ou 3 milhões e 600 por ano, as empresas de pequeno porte. O governo trouxe uma novidade, aumentando esse limite para 480 mil e 4 milhões e 800, respectivamente, né? Microempresa e empresa pequeno porte. Foram incluídas também outras empresas, outras atividades nessa nova lei que trouxe essas mudanças, né? Justamente para tentar estimular as pessoas jurídicas, né, o pequeno empreendedor inclusive, a poder ter acesso a esse programa. É uma tentativa de tirar da informalidade, né? Com certeza, aumentar a sua base de arrecadação e ao mesmo tempo que você traz um benefício, se é que podemos dizer assim, com certeza o governo tem o interesse de aumentar a sua arrecadação. Não há dúvida a respeito disso. É uma boa ou não, Robson? Eu penso que sim. Na verdade, eu penso que é justo, porque esse limite que nós tínhamos já era um limite que há quase uma década, e esse valor não foi corrigido, por exemplo, com base nos índices da inflação. Entendi. Como a nossa tão sonhada, necessária correção da tabela do imposto de renda das pessoas físicas, que isso não acontece jamais. Essa é a pior de todas. Né? E aí mais pessoas vão ingressando dentro da faixa de tributação. Diminui o número de pessoas isentas. Exatamente. E as empresas pequenas, de pequeno porte ou microempresas, tinham dificuldade porque sempre extrapolavam o limite por conta da defasagem dos valores. Né? Agradecer aqui o Robson Amador, que é especializado em direito tributário. Robson, muito obrigado, viu, pela entrevista e uma boa noite para você. Foi um prazer tentar aqui desmiuçar um pouco as obrigações tributárias.